Quinta-feira, 5 de novembro, o dia em que o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi praticamente varrido do mapa. Duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco se romperam e a lama, que se acumulava numa área de 10 campos de futebol, desceu em direção a Bento Rodrigues. Os moradores fugiram às pressas para a parte mais alta de Bento Rodrigues, a única que não foi inundada. Passaram a noite ilhados, em meio à lama, sem água e comida, à espera de socorro. Somente na manhã seguinte, máquinas abriram uma estrada para a retirada dos sobreviventes. A única coisa que a gente conseguiu pegar foi o chinelo e a mochila. Saiu todo mundo correndo. É uma bênção de Deus. O pai de Thaís estava fora da cidade. Quando voltou, se assustou com o cenário. Pensou que a família inteira tivesse morrido. O que aconteceu em Bento Rodrigues já é considerado o maior desastre ambiental da história de Minas Gerais, um dos maiores do país. Segundo geólogos consultados pelo Domingo Espetacular, as barragens de Mariana ficam na região do quadrilátero ferrífero, onde se concentra a maior camada de minério de ferro do país. Durante a extração do minério de ferro, as mineradoras usam água para facilitar a separação de rocha e minério. Essa água, misturada com resíduos de areia e ferro, recebe o nome de rejeito e por isso não pode ser devolvida à natureza. Ela é armazenada em barragens, como as que romperam. Num processo conhecido como decantação, a areia, argila, pedras e resíduos de minério de ferro, por serem mais pesados, se alojam no fundo da barragem. A água, mais leve, fica na parte de cima. Essa água é bombeada e volta para a mineradora, onde é usada novamente no processo de extração. Foram esses resíduos depositados no fundo da barragem que soterraram Bento Rodrigues. As comportas de uma usina hidrelétrica em Santa Cruz do Escalvado, a 100 quilômetros da barragem acidentada, tiveram de ser abertas para permitir a passagem da lama. A expectativa é que ela chegue amanhã ao Espírito Santo, a 500 quilômetros de distância. Especialistas estão preocupados. Por se tratar de rejeito de minério, a lama pode conter metal pesado e já atingiu a bacia do Rio Doce, que abastece os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Isso, a longo prazo, pode contaminar as plantas, principalmente as plantas aquáticas e, consequentemente, os peixes. E isso pode chegar, sim, no ser humano, principalmente por poder conter algum metal pesado nessa lama que vai chegar na água. Em meio a tanta destruição, alguns animais ainda lutam para sobreviver. O pasto desapareceu e o gado tenta encontrar uma saída. Cerca de 600 pessoas viviam no distrito de Bento Rodrigues. Das 200 casas, apenas 22 ficaram em pé. Nos últimos dias, o que se viu por aqui foram pessoas em busca de notícias de parentes, amigos e vizinhos desaparecidos. O distrito de Bento Rodrigues tinha mais de 100 anos e agora se vê obrigado a reconstruir a própria história. Os moradores da comunidade destruída aguardam ansiosos por respostas. Em que lugar vão morar? Como comprar novos móveis e eletrodomésticos? A mineradora ainda não divulgou como vai ajudar os que perderam tudo. Pouco antes do acidente, 11 tremores de terra foram registrados na região. 3 deles muito perto das barragens. A intensidade variou de 1,7 a 2,7 de magnitude. Este professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília considera os tremores fracos para serem apontados como a única causa do rompimento. Juntas, as duas despejaram o equivalente
a 25 mil piscinas olímpicas cheias de lama. A Samarco informou que em julho uma fiscalização classificou as represas como estáveis. Mesmo assim, houve a necessidade de fazer reparos na barragem do Fundão. No momento em que rompeu, ela passava por uma obra de ampliação. A 67 quilômetros dali, em Itabirito, também região central do estado, 2 rupturas de barreiras, uma em 1986 e outra em 2014, deixaram ao todo 10 mortos e um rastro de muita destruição. Os sobreviventes foram acomodados em hotéis da região. Os custos estão sendo pagos pela mineradora. No Centro de Convenções de Mariana, voluntários separam as doações que chegam de todo o país. O acidente pode criar outro problema social. A mineradora é a que mais gera empregos na região. Sem 2 das 3 barragens, a produção de minério vai diminuir e o dinheiro que circula no comércio também. As operações nas barragens que se romperam estão suspensas por tempo indeterminado. A mineradora Samarco declarou que a barragem de Fundão tinha capacidade para armazenar 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e estava com 55 milhões. Na hora do acidente, segundo a empresa, funcionários trabalhavam na obra de ampliação da capacidade, chamada de alteamento. O presidente da Samarco e o gerente de projetos da empresa disseram que por volta de 2 da tarde, pouco antes do rompimento da barragem, foram sentidos tremores no local. Sim, que nós sentimos algum tremor diferente. Imediatamente nós fomos avisados, fomos para a barragem, observamos a barragem, fizemos a primeira inspeção visual na barragem e naquele momento a barragem estava íntegra. A Samarco declarou que os rejeitos não são tóxicos. O material que extravasou da barragem é rejeito de minério de ferro, um material classificado como inerte quimicamente. Então não há outra consequência que não a consequência física, né, do próprio transbordamento. Obviamente afeta a vida de pessoas, afeta o meio ambiente pelo volume que extravasou, mas não é tóxico. No caso do rompimento agora em Mariana, a Samarco afirma que a barragem de Fundão tinha passado por fiscalizações recentes. A barragem ela foi vistoriada pelos órgãos em julho de 2015. Em setembro de 2015, nós emitimos, em obediência à legislação vigente, os laudos de estabilidade dessa barragem e que atestavam a estabilidade da estrutura. A FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, declarou que recebeu essa auditoria feita por um auditor independente e recomendou a necessidade de se fazer reparos na estrutura da barragem de Fundão. As obras deveriam ter começado em setembro e a Samarco teria até dezembro do ano que vem para concluir as obras. A sensação de impunidade é o que revolta o produtor. Quem vive lá que ganha dinheiro, não vai acontecer nada. E a gente aqui que não tem condições aqui vai ficar no prejuízo. Clodoaldo faz parte de uma extensa lista com 1.500 produtores rurais da região de Mariana que sobrevivem da agricultura familiar. E a partir de agora vão precisar buscar uma nova fonte de renda. Keila era presidente da Associação dos Hortigranjeiros e moradora de Bento Rodrigues, distrito mais atingido pelo rompimento das barragens. Ela e outras 15 pessoas conseguiram escapar e foram trazidas para esta pousada, no município de Mariana. A produção de geleia, principal fonte de renda dos moradores, foi totalmente destruída e muitos não sabem como vão sobreviver. A associação para nós era assim, um orgulho nosso, né? Porque nós lutamos tanto para construir, fazer o prédio, ter o que a gente tinha lá dentro, produzir a nossa geleia igual ela era reconhecida. E hoje, assim, questão de minutos, eu acho que não foram nem 3 minutos, aquela água, aquele barro levar tudo embora. É muito triste, dói demais.